Gente, vocês têm alguma dúvida da outra aula? Não sei se vocês conseguiram ver o vídeo, que é importante para a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma Era pergunta, para você, podem você fazer. mandou isso na segunda-feira, né? É, isso mesmo. Acabou meu dia, eu falei, eu vou ver, assistir a aula. E eu consegui assistir os 32 primeiros, botei com o celular ligado e tudo, apaguei. Na quarta-feira, na quinta, ontem, o dia inteiro no Rio. É, aí não. A semana foi bem pesada, mas os 32 minutos que eu ouvi, eu amei. Primeiro que eu acho um tema maravilhoso, né? É. E eu amei, amei, amei de paixão. Eu vou assistir, né? Mas assim, os 32 minutos pelo menos me situou Uhum. dentro da questão, né, da gente botando na mochila, né? Eu já tinha esse conceito de que a gente vai botando ali até que uma hora explode, aí você tem dois caminhos, né? Ou você vira um disfuncional, né? Ou então você vai olhar para o que precisa, né? Enfim, eu É, achei muito interessante. Eu vou assistir, porque essa semana realmente foi punk. eu imagino. Mas aí, se tiver dúvidas, vocês podem interromper para perguntar, porque eu acho que a dúvida também ajuda muito. A gente gosta que as pessoas perguntem. Sim, sim. Então, o Munir vai começar. Então vamos lá. Essa aqui é a aula 12. É uma aula que bem diferente. É quase uma aula em que a gente sai um pouco da linha junguiana para o início do que seria uma filosofia de um junguiano, que é o Erich Neumann. Essa aula é a primeira parte de uma aula que trata sobre um livro chamado Psicologia Profunda e a Nova Ética, em que o Neumann pega os conceitos junguianos, usa o que ele mesmo pesquisou, que é a arqueologia da psique, para mostrar como a consciência e a evolução da consciência se dá na sociedade, se dá nos grupos humanos. Não foi exatamente por causa disso, mas o Neumann teve um problema muito grande com os junguianos e foi praticamente excomungado por eles. O Jung, em contraponto, falou que não, que o Neumann era realmente um dos primeiros filósofos e pensadores sobre a linha junguiana e que precisava ser respeitado e que precisava ser ouvido. E acho que de todas as coisas da linha junguiana, a religião é muito bom, tem a alquimia muito boa, tem uma série de coisas muito interessantes, mas o que o Neumann fez e a aplicação que o Neumann deu para as coisas que a gente viu até agora é realmente fantástico. É alguma coisa provavelmente para os próximos 100 ou 200 anos para a gente começar a entender como as coisas funcionam. Hoje a gente vai falar do passado, como o Neumann trabalhou essa questão dessa arqueologia da consciência. Então, como ele explica, porque nós somos o que somos, especialmente em grupo, e como essas estruturas formaram o que ele veio a chamar de velha ética, que é onde a gente vive ainda hoje. Nós já vislumbramos uma nova ética, que vai estar nas próximas aulas, mas hoje a gente vai falar da velha ética, que é essa primeira fase, ou menos por o primeiro conjunto de fases do desenvolvimento ético da humanidade. É, bom, alguns... Só um minutinho, eu tô aqui ouvindo tudo, tá? Não, pode deixar, a foto tá legal. É, Tá bom. uma das coisas que a gente está vivendo agora é a desintegração da velha ética. Então, muitas das coisas que a gente vê no mundo atual decorre de uma estrutura que está morrendo. Então, a nova ética ela não é só uma opção, ela é uma necessidade, é algo que vai ter que se impor. Então, hoje a gente tem governos corruptos abundando, a gente tem extremos de pensamento, extremos de ação voltando, a gente tem uma guerra que é praticamente uma continuação da Segunda Guerra Mundial, a gente tem algumas guerras muito mais antigas ainda, milenares, como os palestinos e os israelenses, a China tentando recuperar o que perdeu no início do século XX, que foi Taiwan, especialmente porque Taiwan deu certo, né? Porque se fosse uma porcaria qualquer não faria a menor diferença para eles. O mundo se desglobalizando,
no sentido de que cada nação por si mesma, não há mais um conjunto geral de nações, apesar de que as ações do Putin fizeram com que o mundo ocidental se reunisse de uma forma nunca vista, mesmo na Segunda Guerra não houve tantos aliados, né, como aconteceu agora, mas todas essas coisas são sintomas dessa desintegração da velha ética que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Uma coisa está gravando? Está gravando. Tá gravando. O homem moderno está desorientado, não sabe o que seguir, não sabe como seguir. Nós temos coisas estranhas acontecendo, como uma coisa que a gente até já falou aqui um pouquinho, en passant, mas praticamente uma nova religião na medicina se formando, onde os médicos dizem como a gente deve ser, como a gente deve viver, quais as regras a gente deve seguir. A gente viu isso nas vacinas muito mais claramente, né? Tudo bem que isso não é exatamente novo, em 1800 e pouco, quando começaram as vacinas, a gente teve revolta da vacina, porque eram coisas parecidas com o que se faz hoje, mas ainda assim uma tentativa de controle via ciência. Então, a hora que você não pode mais discutir alguma coisa, ela deixa de ser ciência e vira religião. Nós somos testemunhas e vítimas desse processo. Nós como testemunhas oculares dessas grandes transformações e disso tudo que vem acontecendo, especialmente no século XX, agora a gente passa de novo por transformações que ainda não são nem concebíveis, né? Daqui a pouco os carros vão andar sozinhos, sem saber para onde irem. Então eles ainda vão precisar da gente por uma destinação. A gente tem inteligência artificial surgindo e respondendo a todas as perguntas que nós não temos a menor ideia de quais seriam as respostas, e aparentemente a inteligência artificial ainda também não tem, mas tem certezas, o que é pior ainda. Então a gente tem muita coisa acontecendo, novas formas de energia, possivelmente uma nova medicina que, como tudo, e a gente já viu isso em aulas passadas, essas coisas começam antiestéticas. Então a gente sabe que as vacinas e tudo que foi feito rápido demais ainda não são o que deveriam ser. Elas são antiestéticas, elas vão criar problemas, elas vão dar efeitos colaterais, como aparentemente é digamos, uma das grandes constantes da medicina. Para toda a cura, há um conjunto de males que se segue. Então, essa parece ser uma das premissas médicas, quer dizer, todo medicamento deve curar alguma coisa, deve melhorar alguma coisa, mas também deve estragar alguma outra. E as vacinas estão nesse ponto, mas o que interessa aí é a velocidade com que isso foi desenvolvido. Nós temos um problema ético dos interesses porque isso foi desenvolvido. Como a gente viu, uma grande guerra de nações e de valores acabou acontecendo nessa situação. Bom, a evolução da consciência e a evolução tecnológica, a evolução da espécie estão interconectadas e correlacionadas. Se a consciência evolui muito mais lentamente do que a evolução tecnológica, a gente tem eventos de destruição. A gente só pôde ter armas nucleares e os grupos humanos que produziram essas armas nucleares só puderam ter quando eles foram capazes de se conter. Digamos que se por algum motivo estranho a gente tivesse tido armas nucleares na Idade Média, o mundo teria se destruído. Para aqueles barões, para aqueles duques, para aqueles reis, não havia limites. E a gente não está falando de uma civilização em especial. Em qualquer civilização isso aconteceria. As guerras israelitas, por exemplo, eram guerras de extermínio. Muitas guerras que aconteceram no passado em diversas civilizações eram guerras de extermínio. O Brasil praticamente fez isso com o Paraguai e não está tão longe assim. Então, a forma como o Paraguai lutou e a forma como o Brasil não conseguiu se comportar, não conseguiu se conter, praticamente acabou com a população masculina do Paraguai numa determinada época. Tudo bem, os paraguaios usaram técnicas nessa guerra, como colocar crianças na linha de frente para machucar os soldados brasileiros, quer dizer, a hora que eles fossem obrigados a matar uma criança, eles se sentiriam mal e não continuariam a guerra, mas esse é um dos exemplos desses sistemas de velha ética.
Os palestinos fazem a mesma coisa, né? Os palestinos fazem a mesma Eles coisa se hoje, abrigam em nos hospitais, dias né? atuais. Quer dizer, você é um terrorista, você sabe que você está marcado, você vai para dentro de um hospital e espera que um maluco qualquer exploda o hospital, e de fato foi o que aconteceu. Então, de novo, a gente está falando de um sistema de velha ética em destruição. O ponto inicial desses estágios do desenvolvimento ético é uma unidade primal em que as pessoas estão amalgamadas, há uma espécie de ego coletivo. O ego dos seres humanos ainda é embrionário, não há grande diferenciação entre um membro ou outro. A gente está falando de grupos humanos pequenos, de tribos pequenas, sem muita história ainda, não há história instalada, não há uma estrutura. Há uma relação com os antepassados, mas os antepassados não são exatamente antepassados, eles estão presentes de uma forma quase que espiritual, mas não é um conjunto de valores, não há uma distinção entre os membros ou uma grande distinção entre os membros do grupo. Se tem guerra, eles fazem guerra, se não tem guerra, eles não fazem. Mas nessa estrutura humana já tinha surgido algo, ou surgiria logo que isso passou, e isso duraram provavelmente dezenas de milhares de anos, surgiu um indivíduo com capacidades maiores, e as pessoas seguiam esse indivíduo. Esse indivíduo se tornou a grande voz desse grupo. E o grupo funcionava pelas vontades, pelos desejos dele. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela é criador de Rottweiler. E ele estava explicando que ou tinha sido, né, que é criador de Rottweiler. E ele tinha explicado que ele viu um Rottweiler andando e falou: olha, você está com um problema com o seu cachorro. O seu cachorro é quem decide para onde você vai, e o que vai acontecer. Se houver uma briga, se houver alguma coisa, quem decidiu foi ele, não foi você. E você precisa mudar isso muito rapidamente, porque se você não se tornar o líder desse grupo, o seu grupo, representado pelo seu cachorro e por você, ou quem mais estiver junto, vai entrar em brigas homéricas com outros cachorros, com outras pessoas. Então, e ele percebeu isso simplesmente pelo andar do cachorro, sobre quem decidia por esquerda ou direita. Né? O cachorro andava na frente, e quando ele via alguma coisa que ele podia atacar ou podia interessar ele ia para aquilo. E não o dono. Como era um cachorro muito grande, era uma situação perigosa. Mas, de certa forma, os grupos também funcionavam dessa forma. Não era o cachorro que mandava, mas era uma grande voz, um grande indivíduo. Tem um termo que a gente usa, e é um termo que se aplica a esse caso, que é a participação mística. Nesse ponto, o grupo ele está integrado de uma maneira mística. Ele não sabe por que faz o que faz, ele não sabe, mas ele simplesmente sabe que tem que fazer. Ele é comandado pelos impulsos e pelos desejos mais íntimos desse líder do grupo. Obviamente que os desejos, por exemplo, a fome, a necessidade de segurança do grupo já existem, mas eles ainda dependem desse líder. Nessa fase, a identificação grupal é tão forte que, às vezes, o assassinato dos próprios pais ou de um membro da família ou de um irmão pode nem ser punido, porque é como o que o grupo considera que quando você faz isso dentro de uma família, você está cortando na própria carne, é como se aquele grupo de pessoas fosse só uma pessoa, é como se você fosse não passível de punição por ter se cortado ou por ter se mutilado ou por qualquer coisa assim. A própria dor da perda é a sua punição. O grupo ainda não tem leis para controlar essa estrutura, essas coisas ainda não estão instaladas. Então é uma estrutura em que o próprio grupo é considerado assassino, não a pessoa que de fato cometeu o crime. É quase como se o morto, né, se a vítima fosse propriedade do assassino, e aí ele pudesse fazer o que quisesse. Na China, um grupo familiar pode ser integralmente punido pelas ofensas de um de seus membros. Isso também acontece no Japão, especialmente no Japão feudal, que veio até 1800 e tanto. Se um líder de um grupo cometesse algum ato contra
o imperador ou contra as normas constantes do sistema japonês, o grupo inteiro morria, ou ao menos os principais homens desse grupo morriam, né? Muitas vezes o grupo inteiro era extinto. Todo mundo que carregava um determinado sangue era punido junto, incluindo bebês, mães, crianças, idosos. E é engraçado porque não é uma coisa que dependia do tamanho da inscrição, digamos, do tamanho do desrespeito legal. Estava muito mais ligado à honra. Se a honra fosse rompida, aquele grupo inteiro que desonrou o sistema em que aquelas pessoas viviam era exterminado. A gente viu no seriado recentemente. Isso que eu ia falar, Shogun. Shogun traz exatamente essas questões. Por causa de um dos servos que desrespeitou uma regra, ele teve que se sacrificar. Detalhe, e o filho dele, o bebê. A regra foi foi se levantar e falar numa reunião de líderes. E assim, falar coisas, olha, isso que vocês estão dizendo é um absurdo, vocês não deveriam ter falado isso sobre o meu suzerano, né, sobre o meu chefe. E simplesmente por ter falado isso, ele e o filho dele foram... Na realidade, ele teve que se matar e matar o filho. E a esposa ficou. O filho era bebê. O filho era um bebê, acho que quase recém-nascido, né? Era bebê. Era bem... Bom, até hoje, as pessoas desenvolvem neuroses em função da culpa dos atos dos seus antecedentes, pais e até avós. O efeito dessa culpa permanece enquanto ela for inconsciente. A única forma de se resolver essa questão é através da consciência, é através da compreensão dessa herança maldita. Senão ela vai ficar e ela vai passar de geração em geração, e é uma coisa que nós vivemos ainda em função desse estágio de desenvolvimento ético. Não é uma coisa, nós não resolvemos isso completamente. Em grande parte, neuroses dessa forma ainda continuam sendo regra na nossa sociedade. Nessa fase de desenvolvimento, há um grande indivíduo que representa a alma do grupo e o próprio self do grupo, sendo o seu centro criativo e a origem dos valores do grupo. Isso a gente vê, inclusive, até hoje, em grupos políticos, em grupos religiosos, em algumas religiões mais, nem tão antigas, até mais novas. A religião está completamente baseada naquele líder. Se aquele líder diz que aquilo está certo, independente até do que as leis do país digam que está errado. Então eles encontram desculpas para esse líder para tudo que ele faz, porque é uma forma ética antiga, é uma forma onde a psique do grupo se submete à psique desse grande indivíduo que só ele sabe os caminhos, só ele é a origem da criação e dos valores. O grande indivíduo age como um fundador espiritual do grupo. Ele desenvolve suas funções como alguém que realizou grandes feitos. A gente está falando de heróis, artistas, cientistas, filósofos, líderes religiosos, fundadores de uma nova ética, mesmo que essa nova ética, neste caso aqui, ainda se refira a uma velha ética. É uma nova ética com valores velhos, não é uma nova ética ainda do jeito que o Neumann propõe. Os valores éticos são criados como resultados de uma revelação feita pela voz do grande indivíduo fundador. Aí a gente está falando de coisas como, por exemplo, Maomé. A gente está falando num determinado aspecto ainda como Cristo, apesar de que Cristo já propõe uma nova ética, não que a proposta dele seja exatamente a proposta levada nas religiões atuais. A maior parte das religiões ainda representa uma velha ética e não uma nova ética, mas em alguns aspectos, os aspectos cristãos mais antigos eram muito mais representantes do que a gente vai chamar e vai explicar um pouco mais para frente de nova ética. Os atos constitutivos de uma ética derivam dessa voz do seu grande fundador. E digamos, continuamente, esse indivíduo que ouve a voz e é a própria voz daquilo que o grupo deve fazer, ele quase que em ato contínuo elege um grupo de pessoas que vai ficar ao redor dele, como apóstolos, como
qualquer outra coisa que vai se tornar a elite daquele mundo, ou daquele grupo de pessoas. E essa elite começa esse trabalho para ensinar o restante da tribo, o restante do grupo humano, e vão ser referências. Eles vão falar em nome desse fundador, eles vão falar em nome desse conjunto de valores, mesmo que esse fundador já não esteja mais presente, mas essa elite vai ser a representação viva daquele que ouviu algo excepcional, num determinado aspecto, até como alguém que está falando sobre Jung, nesse caso Neumann, mas de qualquer jeito, com conteúdos junguianos, a gente também faz isso, mas faz isso numa outra ideia. Por isso que a gente fala que as interrupções, as perguntas e as críticas são fundamentais, porque só assim esse conjunto pode deixar de ser um conjunto de velha ética e passar para um novo sistema. Esse sistema de opostos é necessário para a integração da consciência. Só através dos opostos é que isso não é velha ética. Só a recepção dos opostos é que pode permitir que essa ética evolua. Posso fazer um comentário? Uhum. Esse sistema que você está mencionando, a gente vê também entre, por exemplo, grupos de traficantes. Tem o traficante líder, tem os eleitos por ele, que vão protegê-lo e vão falar em nome dele, e os demais que vão obedecê-lo. É o mesmo sistema. Por exemplo, o PCC hoje resolveu que ele quer trabalhar, não honestamente, mas que eles querem, por exemplo, trabalhar com postos de gasolina. Então, quando um dono de posto de gasolina não se submete ao sistema deles, o que eles fazem? Compram os postos em volta e começam a asfixiar financeiramente o dono daquele posto que não se submeteu. Então, eles baixam o preço da gasolina, em geral, eles roubam mesmo, não vão pagar imposto nenhum, não vão fazer nada dessas coisas, então eles têm condição de venderem por preços muito melhores. O PCC Que loucura, começa... eu não sabia disso. Que Isso! isso? E eles estão exportando esse tipo de E ele já conhecimento tem para fora do Brasil. 1.200 postos. Ele já tem 1.200 postos aqui em São Paulo. 1.200 postos. Então, essas estruturas são impressionantes, porque se você tem uma gangue extremamente violenta, extremamente nociva, como é o PCC, eles começam digamos, a chegar um pouco mais perto do nosso mundo, ainda com regras muito mais antigas, né? Então, é essa velha ética tentando se modificar, porque agora eles são tão ricos que eles precisam pertencer à sociedade. Para pertencer à sociedade, eles começam a fingir que trabalham com negócios honestos e negócios razoáveis. Então, eles já começam a formar deputados, eles pagam formação para jovens advogados, para esses advogados depois servi-los de formas estranhas, não é bem como um advogado deveria trabalhar, mas para levar recado, porque eles sabem que vão ser presos, e à medida que eles são presos, eles usam os advogados para levar e trazer recados de ordens para os outros comandados. Então é uma outra forma. Pode falar. É mais ou menos também como a bancada evangélica, né? Em grande parte, a bancada evangélica tem essa porque eles têm dinheiro pra caramba, né? Eles estão na política, eles estão dentro do status quo, né? Da política e tem uma dominância forte, né? E essa questão dos postos de gasolina, eu estou horrorizada, porque você imagina o seguinte: um dia eles decidem que São Paulo vai parar porque eles vão fechar os 1.200 postos de gasolina. Por isso a polícia está atacando. Simples assim. Eu não vendo mais gasolina. Vocês vão ficar quietinhos. Eles já fizeram isso uma vez, eles pararam em São Paulo por um dia, 2. Mas por terrorismo. Aí foi uma outra coisa. Eles emitiram uma ordem de que São Paulo deveria parar, e muita gente parou. Eu e a Cris até tivemos uma vantagem, porque a gente não pegou trânsito para ir para lugar nenhum. A gente não parou, continuou andando, não tinha ninguém na rua, nem eles próprios, né? Nossa, foi o dia que eu cheguei mais rápido no escritório, que eu trabalhava no Itaim. Tava super tranquilo, assim, era uma beleza, não tinha trânsito. Mas eles estavam atirando, né, metralhando os postos policiais. Os postos policiais. Nessa época eles estavam mais... Agora eles tentam ser um pouquinho mais
legítimos através da ilegitimidade deles. Mas, de fato, os evangélicos, esses novos evangélicos, realmente, eu não estou falando de linhas mais antigas, como Martim Lutero, esse tipo de coisa. Eu estou falando dos novos, sei lá, Edir Macedo ou coisas equivalentes, que quase todos são ex-bandidos reformados, ao menos segundo as informações deles, são reformados. Mas eles acabam exercendo a própria ética de bandido dentro da religião. E é engraçado porque tem um lado péssimo nisso, porque você está seguindo um bandido, mas por outro lado, muitas dessas pessoas fazem bom uso dessa religião. Elas conseguem manter os seus esforços criativos, o seu comportamento em prol de alguma coisa. Então eles sabem que tem que entregar o dízimo, eles sabem que tem que se comportar como eles determinam, independente do líder, de quem sai todas essas determinações, ser safado ou não, essas pessoas se comportam de uma maneira muito mais pró-social. Elas tentam agir mais corretamente, elas tentam ser mais produtivas, elas tentam evitar álcool, elas tentam fazer uma série de coisas. Tudo bem, tem coisas meio malucas, porque também eles são obrigados a trazer novos fiéis, eles são obrigados a tentar convencer todo mundo que está ao redor deles de que precisa também atender ao mesmo chamado do mesmo líder, mas ainda assim é uma espécie de evolução ética ainda dentro de uma velha ética. Bom, os atos constitutivos dessa ética derivam da voz que falou para algumas pessoas, especialmente importantes. A elite que se forma depois começa a educar o resto do grupo, o resto da tribo, nos ensinamentos dessa nova ética, até chegar ao ponto que os próprios membros do grupo se tornam seguidores sem críticas dos valores impostos muito tempo antes. À medida que isso se transmite numa sociedade, então, falar dos cristãos aqui é um pouco mais complicado, mas falar, por exemplo, dos islamitas é mais fácil, porque eles seguem valores, tudo bem, com duas grandes vertentes, né, os sunitas e os xiitas, mas eles seguem a forma como eles interpretaram o Alcorão e o que Maomé falou. E aí, dessa derivação maluca, né, de como eles interpretam palavras que estão escritas há mais de 1000 anos, eles tocam a vida deles, dizem como a sociedade deve se comportar, quem deve dirigir, quem não deve dirigir, como é que você deve se vestir, como os filhos devem ser educados, quantas vezes por dia você deve rezar, em que forma você deve rezar, você deve tomar banho, você não deve tomar banho. Então é mais fácil explicar esse tipo de evento através deles. Né? Os cristãos, eles têm uma outra forma. É a diferença entre ortopraxia e heterodoxia. A forma como os cristãos acabam sendo controlados é muito mais via pensamento. A forma como os islamitas são controlados é muito mais via ações. Você pensa o que você quiser, mas eu controlo o que você faz. Para o mundo cristão, isso não é uma questão exatamente de Cristo, apesar de que em parte deriva dele. Mas as religiões falam, olha, você faz o que você tem que fazer de acordo com as regras da sua sociedade, contudo você deve pensar de uma determinada forma, deve ser de uma determinada forma, mas agir como você tem que agir. Aqui a gente chega no início da formação das leis, esse conteúdo que o grande indivíduo produz, que depois é copiado e expandido pelas elites que se formaram ao redor desse grande indivíduo, que são as pessoas que têm acesso a ele ou tiveram acesso a ele, fazem algo, digamos, a interação desse grande indivíduo das elites com o grupo formam sistemas legais. E a lei acaba sendo a sua própria origem e a sua própria justificativa. As pessoas perdem a origem desse formato. A ideia simplesmente é que uma lei é necessária e que ela se justifica simplesmente porque é uma lei. Ela pode ser boa ou ruim, mas ela tem que estar lá porque ela é a origem de si mesma e ela se justifica. Mas essa é uma perda desses valores éticos por um grupo que ainda tem um ego simples, um ego que não tem grandes valores históricos, um ego que não tem grandes considerações filosóficas.
Mesmo assim, isso é uma grande evolução da consciência, porque aí o sujeito já as pessoas se sujeitam à lei. Pois a unidade primal e a tirania do inconsciente foram quebradas. Um pouco antes dessa sujeição a sistemas legais, um dos sistemas legais que é interessante de estudar, né, na história do direito é o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros códigos um dos primeiros códigos legais escritos dentro de um grupo humano. Até então as leis eram passadas de pessoa em pessoa, dependiam um pouco do rei da época, mas não tinham um conjunto de leis escritas. E no Código de Hammurabi ele tem os crimes e as punições, que é um sistema que a gente ainda tem. Então, por exemplo, nenhum crime pode ser cobrado ou nenhuma punição pode ser aplicada se não houver um crime específico. Esse é um dos ditos do direito penal brasileiro. Não só brasileiro. Mas que não é seguido. Não é que não é seguido, é que aí tem aquele negócio, as elites conseguem perverter parte desses princípios. Então, hoje a gente começa a ver que determinados sistemas são relativizados de acordo com o interesse de uma época. Mas, por exemplo, em tese matar não é permitido, mas se quem está matando é um líder que mandou matar, por exemplo, o Putin, resolveu falar, ó, destrói a Ucrânia e vamos destruir a juventude do nosso próprio país. Ele até vai acabar sendo punido, mas durante muito tempo isso não é considerado um crime porque é simplesmente uma guerra. E no caso dele, ele ainda diz que não é uma guerra, ele diz que ele está defendendo o povo russo que habitava aquelas regiões da Ucrânia. Então ele precisava defender esse grupo que senão perderia a própria língua, perderia os costumes, perderia uma série de coisas. Na história dele, né? nos ditos dele. Então, de fato, todos os crimes são relativizáveis, de qualquer forma são relativizáveis, mas as leis estão muito longe de serem perfeitas e elas não podem ser perfeitas. Né? O sistema jurídico sabe disso, a filosofia jurídica sabe disso, e eles tentam buscar o melhor compromisso possível entre crime e punição, entre forma processual para se descobrir não a verdade real, mas a verdade mais próxima da verdade real, mas ainda assim é uma coisa que ainda é uma representação da velha ética. Todo esse sistema legal ainda é uma representação da velha ética. Ele ainda, e a gente vai entender um pouco melhor mais para frente. A separação entre consciência e inconsciente leva à formação de especializações de todos os tipos, buscando tornar claro o que foi conscientizado. Nessa fase em que as leis se formam, também as profissões começam a existir, a diferenciação entre pequenos grupos dentro daquele grupo. Então, sapateiros começam a existir, ferreiros começam a existir, curandeiros de alguma forma, guerreiros começam a formar uma casta própria, um grupo próprio. E essas especializações acabam decorrendo justamente desses aspectos, dessa separação do inconsciente. Então já há consciência suficiente num determinado grupo de pessoas para dizer, olha, eu sou diferente e eu faço isso. Então ela já começa a ser alguma coisa, não é mais uma amálgama de pessoas que só segue o líder. Nesta fase, declara-se guerra aos poderes da escuridão, mesmo que se sinta fraca em relação às forças do inconsciente. Então, o grupo humano aqui começa a tentar se separar daqueles instintos e daquelas forças que os levavam inconscientemente a fazer coisas que eles nem sabiam por que estavam fazendo. Então, essa escuridão, aquilo que não podia ser visto, aquilo que tinha força, mas não podia ser visto, mesmo que ainda fosse muito mais forte que o indivíduo, vira o objeto dessa guerra. Isso aconteceu na Idade Média, né? Aconteceu na Idade Média, de certa forma acontece até hoje. Sim, mas esse processo foi muito intenso na Idade Média. A velha ética libertou o homem da sua condição inconsciente e o tornou portador do impulso em direção à consciência. Muniz? Fala. Só um instantinho. Isso tem a ver com a outra aula, com a questão das sombras, não é isso? Sim.
Eu não sei se dá para perceber da forma como eu estou falando, ou como eu estou começando a colocar, essa é a forma como a sombra e a consciência opera nos grandes grupos humanos, na sociedade. E a gente está falando, o próprio conceito, a sombra é complexual, mas é arquetípica também, ela está em tudo, ela está na humanidade inteira, né? Não só na humanidade, em outras estruturas também. E ela, nos grupos, ela opera de uma maneira não diferente, mas ela tem características próprias, né? Essa diferenciação sobre aquilo que nós tentamos reprimir ou suprimir é algo muito importante no indivíduo e é muito importante nos grupos. Então, os grupos, por exemplo, a gente está tendo uma discussão agora ferrenha sobre aborto, né? Essa discussão ainda não leva em consideração as próprias vítimas, ainda não leva em consideração o porquê uma sociedade gera tantas crianças impossíveis, né, que não deveriam nascer. Então, ainda o ser humano tentou fazer isso de várias formas. Para os islamitas, por exemplo, é necessário que as crianças nasçam de qualquer jeito. Você não mata sob nenhuma hipótese porque vão ser soldados, vão ser... A Cris falou na outra aula sobre o Nicolai Ceausescu, a ideia dele é que você precisava ter crianças, mesmo que completamente indesejados, contrário ao interesse das mães, dos pais eventualmente, porque ele queria ter uma sociedade, o conceito dele era econômico. Ele achava que uma sociedade com um número muito grande de pessoas era uma sociedade que tinha chance de evoluir, crescer e virar um país importante. O desejo dele era tornar a Romênia relevante. E ele simplesmente achou que pessoas... Por isso que ele fez grandes orfanatos, ele dava multas para mulheres que não tinham filhos, que não continuavam tendo filhos, porque em idade fértil elas deviam ser obrigadas a ter filhos. Ele só fazia isso economicamente, mas economicamente com multas violentas, né? E a ideia era que essas crianças deveriam formar uma grande Romênia no futuro. A ideia dele era um conceito econômico, por incrível que pareça. O conceito econômico acabou criando problemas enormes e, no final das contas, a cabeça dele foi quem rolou. Então, justamente pelas pessoas que ele criou. Mas é exatamente, é uma aplicação da sombra aos grupos, mas a gente vai voltar para isso no indivíduo também. Uma parte boa da velha ética é que é um estágio transitório no desenvolvimento da consciência. Através dos seus instrumentos de repressão e supressão, permite que o ego se fortaleça em relação ao inconsciente. O exemplo são os rituais do bode expiatório. A história dos bodes, a história do bode expiatório era eu vou tentar contar rapidamente, mas era um ritual hebraico antigo, ou israelita antigo, em que bodes eram num determinado ritual, numa determinada situação, eram enviados para a floresta para que fossem mortos. Mas esses bodes passavam pela cidade, e as pessoas que estavam ali, digamos, através das suas intenções, colocavam todos os seus pecados. A responsabilidade deles era analisar o ano que tinha passado e jogar sobre esses bodes todos os seus pecados. Quando os bodes iam para a floresta e lá eram mortos pelos lobos, os pecados também eram devolvidos. Digamos, você estava livre de todos os seus pecados. Então, ao invés do... Oi? Eliminados? Os pecados eram eliminados com a morte do bode. Então você expiava os seus pecados através do bode que passava por ali. Era uma forma prática, mas para aquele grau de desenvolvimento do ego, quer dizer, eles eram um pouco mais do que índios antigos, funcionava. Eles se sentiam suficientemente bem para voltar a fazer as suas coisas sem sofrer uma pressão pela culpa. Então, todos os erros que eles tinham cometido, possivelmente com seus filhos, com seus vizinhos, com a sua comunidade, eram expiados ali. E é por isso que a gente fala tanto do bode expiatório. Até porque ele virou um sistema político. E mais para frente eu explico um pouquinho. Nessa fase, a evolução do ego não ocorre no sentido criativo,
mas ocorre para atender demandas mais complexas do grupo. A gente não está falando, por exemplo, tudo bem, uma profissão como sapateiro se instala, mas não é um sapateiro que vai ser um lobutão, ou um sapateiro que vai fazer coisas fantásticas e quase impensáveis. Não é uma... mas é a ideia de que aquele grupo precisa de sapatos, por exemplo, para ir à guerra num determinado lugar. Então ele vai fazer coisas nas quantidades necessárias, do jeito necessário, sem uma grande distinção, sem uma grande honraria. Então o ferreiro vai fazer as espadas, vai fazer uma série de coisas. Tudo bem que no mundo oriental isso já se operava de uma outra forma. Então você tinha os ferreiros normais, que não eram exatamente reconhecidos como tal, mas você tinha os grandes ferreiros para os grandes heróis. Né? Então eles faziam espadas fantásticas para que determinados espadachins empunhassem, e aí eles já tinham um sistema de castas e um sistema de diferenciação. Mas a velha ética cria essa situação. Você ainda não é criativo, mas você tem essas demandas complexas atendidas. Então você já começa a ter um sapateiro que vai ter que ser sapateiro sempre, porque senão você não consegue produzir a quantidade de sapatos necessários. Até nesse filme Shogun, uma das coisas que eu estava pesquisando sobre ele, nesse seriado, é que o maior erro deles, o maior erro de tempo deles, né, o relativo à época que eles tentaram mostrar, era sobre os sapatos. Porque eles falaram o seguinte: a maior parte das pessoas no Japão feudal não tinha sapatos e não andava com sapatos, só que os atores não conseguiam atuar sem sapatos. Então eles precisaram inventar sapatos e colocar sapato em todo mundo ali para que desse para continuar o seriado, porque senão não conseguiam nem produzir o negócio, mas estava errado, porque raríssimas pessoas tinham sapatos naquela situação. Vamos lá. Chegamos agora ao segundo estágio ético, o estágio da responsabilidade moral do indivíduo. Nesse estágio, o indivíduo tenta praticar os valores da coletividade e tenta se identificar com eles. Aqui está mais perto um pouco da gente, mas essa ideia que o próprio indivíduo começa a ser o seu próprio juiz, o seu próprio algoz quando faz alguma coisa errada, onde a culpa trabalha de uma outra forma. Eu não tenho mais, apesar de eu ter bodes expiatórios, mas eu não tenho exatamente o ritual do bode expiatório que resolveria os meus problemas anuais. Então a culpa que você tem vai continuar com você. Esse estágio da responsabilidade moral, dessa responsabilidade individual, mostra um novo grande valor de uma sociedade e de um grupo humano. Nessa fase, as elites tentam eliminar todas as tendências contrárias à velha ética, em prol do desenvolvimento e diferenciação do ego na raça humana. Aqui já há a criação, aqui já há uma diferenciação, um sapateiro não é igual ao outro, um sapateiro realmente pode criar alguma coisa completamente diferente. As pessoas tentam se desenvolver, em parte pelo próprio complexo de inferioridade que está presente quase que unanimemente, mas como elas já passam a ser responsáveis por si mesmas, como há um juiz dentro delas para dizer se está certo ou está errado, ou se podia ser melhor, elas começam a ser capazes de se desenvolver por caminhos antes inconcebíveis. Antes do aparecimento da velha ética, éramos sempre arrebatados pelo inconsciente, que agora se tornou proibido. Em especial, pois agora o ego reconhece a possibilidade de ser responsabilizado pelos seus atos. Há uma diferença quando uma pessoa é punida por um ato que ela não reconhece como seu. Digamos, há uma diferença entre essa situação e quando a pessoa sabe que ela é responsável por aquilo que ela está fazendo. E já é uma evolução muito grande. Eu estou sendo responsabilizado por algo que eu fiz. Mesmo que você diga que não fez, mesmo que você diga que não, que é inocente ou qualquer coisa assim, só para tentar evitar a punição, não significa que essa culpa não esteja com você. E essa culpa vai ter que ser amenizada de alguma forma. Então, sei lá, não raro, por exemplo, presidentes enchem a cara por causa disso, né, para tentar esquecer a própria culpa que tem. É que tem várias formas. Você pode afogar essa culpa
em vários formatos, provavelmente tantos formatos quanto seres humanos, mas ainda assim há um reconhecimento de que essas coisas que eu fiz eu não deveria ter feito, mas são responsabilidades minhas, né? Apesar da pessoa ainda não se responsabilizar por elas. Agora, eu vou explicar melhor os dois mecanismos de supressão e repressão. Tem um gráfico para a próxima aula que eu vou dar com mais cuidado, mas eu vou passar mais rapidamente por isso, mas depois eu volto para esse assunto. Através da supressão, o ego realiza uma discussão do tipo sujeito-objeto com seus conteúdos inconscientes, que querem aflorar. E mesmo quando tais conteúdos têm sucesso, a instância moral da consciência fica intacta. A ideia de que esse mecanismo da supressão permita com que você tenha discussões internas com aquilo que você quer deixar ou não passar para o mundo. Aquela parte sua que você tenta evitar que, então, sei lá, pode ser uma questão de violência, pode ser uma questão de raiva, pode ser basicamente qualquer coisa, em que você sabe que aquilo está lá, mas suprime aquilo, falando, olha, isso não é adequado para a minha sociedade, isso não é adequado para o grupo onde eu vivo, eu preciso ter isso controlado. Mas nesse ponto, a consciência de que aquilo aconteceu ainda está intacta, você sabe o que você está suprimindo. E já é uma grande evolução. Esse processo prossegue em duas frentes. E aí a gente começa a ter as primeiras menções sobre a nova ética, que é a ética da individuação, a nova ética, e uma outra estrutura é o que o Neumann chamou de recoletivização regressiva das massas. Então tem duas possibilidades. A hora que a supressão é um mecanismo utilizado e você sabe que suprime alguma coisa, e a discussão com aquilo que foi suprimido continua na sua vida e você consegue entender por que você queria aquilo, para que você precisava daquilo que você foi obrigado a suprimir. Sei lá, por exemplo, pode ser até a forma de se vestir, a forma de comer. Hoje em dia, né, mãe, a gente estava falando com os médicos que de repente eles dizem que tomar estatina é a única solução para a sua vida, né, independente de como isso te faça se sentir. E você se sente reprimido pelo médico e acaba suprimindo a vontade de não fazer aquilo. Fala, bom, ou é isso ou eu não tenho médico. Hoje eu fui ao médico que disse que ele não toma. Depois eu conto. Então, só que o médico só diz isso porque você diz para ele que você não toma. Então, porque senão ele não falaria nada. Eu vou ficar quieto aqui porque vai que ela fala, não, meu cardiologista está dando esse remédio é fantástico porque esse é o remédio que mantém o mal longe. Na realidade, o mal tem um nome, que é o LDL, né, que é o colesterol mal, que estranhamente o corpo faz em grandes quantidades. Mas ainda assim a gente tem um remédio para o que o corpo apronta com a gente, né, que são as estatinas. Mas é algo que é praticamente, acho que fora esse médico que minha mãe falou, mas pouquíssimos médicos e só mais velhos têm coragem de falar, olha, não é esse o caminho, né? Não vá por aí que vai dar errado. Mas o cara tem que estar muito desapegado da própria profissão para ter coragem de lidar com uma situação dessa. Então, para essas pessoas, por exemplo, que começam a discutir com essas questões pessoais de maneira mais próxima, a gente tem a individuação no futuro e a instalação de uma nova ética, onde aqueles aspectos que parecem ser negativos, aquilo que eu não posso mostrar, aquilo que a sociedade considera ruim, podem ganhar uma nova roupagem, uma nova transformação e começarem a contribuir para alguma coisa e se tornarem úteis se ouvidos. Mas tem um outro mecanismo, que é essa recoletivização regressiva das massas. Esse é um mecanismo que faz com que grandes partes da população se unam em prol de alguma coisa mais velha ou mais antiga. A gente tem um amigo inglês, mas ele é inglês muçulmano, e ele veio há uns 2, 3 meses para cá, e ele estava falando que em Londres, ele tem muitos amigos, professores universitários de Oxford, de universidades importantes, russos.
e que esses amigos defendiam as ideias do Putin, a ideia de que a Ucrânia precisava ser destruída mesmo, precisava ser salva, né? Os russos, ucranianos precisavam ser salvos, e os professores universitários de alto nível ele falavam, mas não dá para entender, isso aqui é uma guerra para arrasar a Ucrânia, os campos de trigo estão sendo minados, eles estão jogando lixo tóxico nesse lugar para que nada possa crescer nessa região. Os antigos salgavam, né? Quando eles tinham sal suficiente, eles salgavam a terra para que nada crescesse ali. Mas o Putin está fazendo Mas, algo Mania, parecido. Fala. isso aí é igualzinho ao nazismo. É igual ao nazismo. O discurso é muito Porque parecido. aconteceu na cara de todo mundo. Cara de todo E mundo as e sem as próprias pessoas entenderem. pessoas. Exato, é a mesma coisa, né? O nazismo, por exemplo, ele formou escolas. Então, a juventude nazista era ensinada desde criancinha. Muitos deles não sabiam nem que existia outra forma. Isso aconteceu antes da Segunda Guerra. Mas você já formou... Porque tem uma coisa, esse sistema de velha ética, ele depende dessas estruturas... Ele evolui por causa disso, porque o próprio nazismo, por exemplo, provocou uma evolução enorme da Alemanha, mesmo que eles tenham matado milhões de pessoas e levem essa culpa provavelmente por muito tempo, mas ainda assim, o que muitas daquelas pessoas falavam, mas espera aí, mas foi isso que eu aprendi desde o início, eu aprendi que as outras raças deviam ser destruídas em prol da superioridade ariana, que só pessoas que se comportavam desse jeito é que poderiam ajudar a ter um mundo melhor. Digamos, o objetivo final daquelas pessoas não era exatamente um mundo sem os judeus ou sem... Na verdade, não era só judeus, né? Eles matavam qualquer um que fosse diferente. Provavelmente, se tivesse um latino naquela história, ia entrar no mesmo, na mesma situação. Então, a ideia... basicamente só os arianos poderiam sobreviver, que ia ser muito pouco, porque o que ia acontecer nesse sistema, se ele continuasse, é que você ia descobrir que os próprios arianos impuros deveriam ser eliminados depois que todos os outros fossem eliminados. Fala, olha, você não é branco o suficiente, você não é ariano o suficiente, você não é ariano há tantas gerações, e era um sistema que se auto-extinguiria. Mas a derrota deles é uma derrota psíquica em prol de um novo conjunto de valores. Quer dizer, um monte de nações se juntam e falam o bode expiatório, o eixo do mal, precisava ser vencido. E esse tipo de força precisava ser vencida. O problema é que uma das nações que se juntou a isso era a União Soviética, que era uma nação com um conjunto de valores muito, muito estranhos. Desde a Revolução Bolchevista, eles tinham uma ideia de que a razão era capaz de cuidar de tudo. Então, todas as pessoas eram tornadas iguais por norma, por lei, e a razão cuidaria de tudo. E justamente a razão que cuidaria de tudo era controlada por malucos. Né? Stalin, Putin também, mas Lenin até era menos maluco, mas de qualquer jeito, de Stalin em diante, ali eram todos casos de internação. Né? Mas esses são exemplos dessa segunda forma, da recoletivização regressiva das massas. Toda nova voz interior, ouvida por pessoas relevantes na sociedade, se contrapõe à consciência e à velha ética, pois para serem ouvidas terão que se impor sobre conteúdos anteriores, representando uma nova ética muito superior. Aqui, de novo, a gente tem Cristo, com os sistemas romanos e judaicos, onde ele apareceu e onde ele falava, né? Quer dizer, era para aquele grupo que ele falava, propondo, olha, uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar, né? Um novo Deus para ser respeitado, uma nova voz acontecendo. A velha ética continua válida para grande parte da humanidade, mas os eventos regressivos que vemos constantemente nos lembram dos excessos impostos sobre a psique humana. Aqui o que o Neumann fala é que quando, por exemplo, você tem uma sociedade, como foi a sociedade do início digamos, a gente já tinha feito a Revolução Industrial e no início do século XX, entre a Primeira Guerra nem tanto, mas entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a gente teve um grande desenvolvimento da humanidade. Um pouquinho mais para frente, né, no final da Segunda Guerra, a gente ia ter o antibiótico, ia ter
a medicina com valor muito mais importante, mas ali a gente já tinha tido grandes revoluções, telefonia, eletricidade, carros, aviões, aviões de guerra, marinhas que se deslocavam pelo mundo inteiro, submarinos, coisas assim, eram novidades para todos os lados. Só que a hora que todas essas coisas acontecem, a psique humana, que ainda é mais antiga, os grupos humanos que são mais antigos, não conseguem se relacionar com isso. E hoje está acontecendo algo muito parecido. O que é exigido de uma criança hoje, ou de um jovem hoje, é algo tão absurdo que a tendência de muitos deles é simplesmente regredir. Fala, olha, não dá para atender esse conjunto de desejos, esse conjunto de valores, esse conjunto de normas. Hoje as pessoas, por exemplo, os bilionários ficam tristes porque só são bilionários, porque agora eles estão brigando para ver quem vai ser o próximo trilionário. Como se desse para comer 1000 vezes ou 1 milhão de vezes mais do que uma pessoa normal. Todas essas pessoas acabam sendo comuns, mas o resultado disso, hoje, daqui a pouco a gente vai ter pessoas mais ricas que países. E o que acontece é que o próprio jogo, o próprio capitalismo acaba caindo numa situação em que ele não funciona. Essa ideia de que se alguém ganha o jogo deixa de ter sentido, é que nem a hora que descobriram a solução não é a palavra cruzada, o tic-tac-toe lá. Dudô? Hã? Não, Não. aquele jogo que as pessoas põem o X e a bolinha ali e Ah, o fazem. jogo da velha. O jogo da velha. Nossa, eu tô falando de velha ética e esqueci da velha. Munir, Oi. isso também me remete muito à questão das crianças que hoje em dia são hiperestimuladas, né? Eu acho que isso aí caminha paralelo, né? Então, assim, a criança tem que aula de judô, aula de balé, e de natação e de artes né? Enfim, são Porque super estimuladas, né? é um conjunto, porque você fala, tudo bem, ela tem que ser boa em esporte, ou nós precisamos descobrir no que ela é fantástica. Se ela for muito boa no judô, por exemplo, é judô que ela vai ter que ser medalhista olímpica ou qualquer coisa assim, ou ela é muito boa em artes, então elas precisam testar tudo para saber realmente o que elas fazem, o que elas são. O problema é que esse sistema também não é um sistema que funcione. Você joga tanta responsabilidade que a criança, a principal coisa que ela perde é a si mesma. Porque ela tem que testar tudo para saber onde ela é excelente e viver daquela excelência, mesmo que aquela excelência não seja exatamente algo. Porque tudo bem, você até pode ser um grande nadador, um grande judoca, mas desenvolver isso, por exemplo, como os orientais desenvolvem como uma filosofia. Você pode ser um grande nadador porque você vai descobrir alguma coisa no mar, ou sei lá, ou inventar um outro jeito de nadar, ou fazer alguma outra coisa, mas você não precisa ser um atleta olímpico, você não precisa treinar de uma determinada forma, e o que você perde é a própria humanidade. Então, realmente, as crianças elas são hiperestimuladas a descobrirem o que são na marra, né? A martelada. Hoje o diagnóstico, né, o número de diagnósticos de crianças com transtorno de déficit de atenção é altíssimo. Isso que eu ia falar, né? Aí A depois questão mete química. Exatamente, a questão é, por que essas crianças estão com transtorno de déficit de atenção? Não é porque elas não conseguem se concentrar em nada, é porque elas estão sendo exigidas demais. Em tudo. Perfeito, perfeito, é exatamente esse o Porque ponto. não pode, você não quer dizer, a humanidade teria que ser uma espécie com um defeito muito grande para ter tanta gente disfuncional, biologicamente ou fisiologicamente falando. Eu não acredito nisso, né? Eu particularmente acredito que a questão é puramente psicológica. Essas crianças não são vistas, só são exigidas. Elas têm que satisfazer os desejos das mães, dos pais, da sociedade, então elas ficam sobrecarregadas. Elas não podem simplesmente serem crianças. As E hoje em crianças dia... coreanas... Fala, Patrícia, por favor. Não, fala. As crianças coreanas são... As brasileiras não são nada sobrecarregadas perto das coreanas. Eu estava assistindo alguns doramas coreanos, né? E eles mostram, por exemplo, crianças estudando 6, 7 anos de idade, mais de 10 horas por dia,
Elas ficavam na escola mais de 8 horas por dia, saíam, iam comer alguma coisa para chegar em casa e estudar de novo depois das 9 da noite, 10 da noite, porque eles tinham que entrar digamos, o conjunto de notas desde o início determinaria em que faculdade você entraria. Ser bom na faculdade não era nem a questão, era simplesmente que faculdade você tinha feito. E aí você cria uma sociedade completamente, no caso dos coreanos, absurdamente materialista, mas uma sociedade que tende à própria extinção. Então, o que acontece com as meninas e os meninos imbuídos desses valores de serem excepcionais e fazerem faculdades excepcionais e depois tentarem trabalhar de maneira excepcionalmente é que você não tem mais filhos. Você não tem mais tempo para isso e sem filhos não há uma nova geração. Então, os excessos de uma sociedade vão ter um problema nessa pirâmide populacional muito grande. A Coreia deve ser um dos primeiros países a desaparecer. Então, por mais que você... Tudo bem, eles são fantásticos para desenvolver coisas novas, mas eles vão ter que ser muito bons. Uma das alternativas seria viver até 200 anos. Mas o problema é o seguinte, para o próprio coreano, viver até 200 anos no método que eles vivem, da forma como eles vivem hoje, não dá. Não digamos, não há o menor interesse nisso. Por isso que eles, depois quando começam a trabalhar, trabalham 12, 14 horas por dia, saem, enchem a cara, caem, voltam no outro dia, se arrumam, voltam no outro dia, porque eles são materialistas, então eles julgam o corpo e a aparência das pessoas de maneira muito forte, né? Então você precisa estar com uma aparência muito boa para o trabalho no outro dia. É uma coisa bem maluca, mas que é o fim de uma sociedade. Se eles não entenderem isso de uma nova forma, se eles não recuperarem valores mais antigos e que poderiam integrar esses excessos de hoje, eles não vão conseguir resolver esse quebra-cabeça que eles mesmos criaram, né? Há um enigma ali no estilo Decifra-me, eu te devoro. As mulheres coreanas, sul-coreanas, têm uma questão interessante. Elas estão fazendo uma espécie de pacto em que elas não casam e não têm filhos. Exatamente porque elas não querem perder o que já foi conquistado, né, que as mulheres já conquistaram. E a gente sabe que psicologicamente tem uma questão importante aí, que nem é trazida à discussão, mas é a ideia de que essas crianças ou futuras crianças não podem ser submetidas ao que a geração anterior foi, que foram os excessos, né? As exigências se tornaram grandes demais. Então vem na forma de mulheres que não querem ter filhos. Um monte. Um monte. Interessante. E também tem uma questão assim, na Coreia, né, como na China, a exigência em cima dessas crianças é gigantesca, né? E o índice de suicídio infantil também é altíssimo. Por que será? Né? Se você pressiona demais, um dos caminhos, pode ser até que algumas pessoas atinjam individuação, atinjam estágios mais avançados, mas a maior parte simplesmente vai perecer. É muito difícil sobreviver esse tipo de sistema. É de uma pressão absurda. Sim. Bom, aqui duas separações importantes. No que tange à velha ética, na primeira, a pessoa sobre os quais os valores éticos da atualidade são perfeitamente recepcionados e representados. Na segunda, estão as pessoas sobre as quais estes valores devem ser impostos. A gente está falando de sociedade, e aliás, o Brasil vive uma fase estranha nesse sentido, né? Porque a adaptação aos valores éticos atuais significa uma espécie de ética macunaímica, né? Então, hoje em dia, para ser presidente, por exemplo, o cara precisa ser preso. Então, é uma coisa... Pode ser que o Bolsonaro volte, mas é só ele ser preso agora que ele está com a chance toda. Então, falando que mais elege um político no Brasil é ele ter sido acusado, preso e inocentado depois de ter cumprido uns aninhos de cadeia. Então, hoje acho que das profissões com maior índice de chance de ser preso é presidente da República. É um negócio que não tem... E é uma coisa, então você vê pessoas extremamente adaptadas a esse sistema, que vivem perfeitamente bem dentro desse sistema, tudo bem, grandes bilionários também,
e outras coisas parecidas, que conseguem produzir alguma coisa, que conseguem... Então, eles se adequam a esse conjunto de valores. Por exemplo, a gente está falando dos excessos das crianças, mas acho que o maior exemplo de tudo isso é o próprio Elon Musk, né? Um cara que tem dezenas de empresas, dezenas de ideias, torna todas as ideias realidade, faz coisas malucas em nível mundial. Até ele, não existia outra indústria automobilística nova no mundo, todas as que tentaram quebraram, e só as grandes existiam, e ele acabou criando uma grande, até maior do que muitas outras, né? Mas não só isso, em placa solar, em agora Android, que diz que ele deve soltar daqui a pouco, em viagem espacial, ele revolucionou as viagens espaciais, derrubou o preço em 10 vezes o preço da NASA, desenvolve muito mais rápido, máquina para cavar túnel, né? Ele tem lá a Boring Company, que está cavando túnel para tudo quanto é lado. Então, mas é uma criança hiperativa, uma criança pressionada demais, uma criança que precisa salvar o mundo diversas vezes, de diversas formas. Então, há pessoas adequadas a isso. É óbvio que não dá para se prever uma velhice muito tranquila, né? Provavelmente nem vai ter uma velhice no caso dele. E na segunda, são pessoas em que esses valores devem ser impostos. Então, você tem um conjunto, partes, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos têm grandes populações carcerárias. Você tem uma quantidade de pessoas que têm que se submeter a religiões muito específicas, que controlem muito bem, que nem eu estava falando dos novos evangélicos, mesmo que o dono da religião seja safado, seja alguém que procure fundamentalmente se locupletar, as pessoas que utilizam essa religião seguem normas muito estritas de comportamento, de forma de ser, porque senão elas se perdem completamente, elas não conseguiriam nem lidar com a sociedade, né? Então, o problema é que esse conjunto isso era uma coisa que o Neumann falava na década de 50, e ele já fala dessa cisão como uma cisão catastrófica. Perigo ainda não reconhecido pela maioria dos seres humanos. Essa ideia de que você precisa impor os valores de uma nova sociedade a um grupo muito grande de pessoas realmente causa uma cisão bastante preocupante e de riscos enormes. Quando a gente esteve na Croácia, uma das guias deixou claro para a gente que eles sabiam que eles dependiam do turismo, que a Croácia era um país eminentemente turístico, mas que eles não queriam turistas, porque eles não estavam prontos. As pessoas que vieram do comunismo não tinham aprendido inglês, não tinham aprendido a receber, não tinham aprendido a serem guias turísticos de verdade. Eles eram como todos os outros, eram uma massa de seres humanos médios que aprendiam as mesmas coisas, mas não aprendiam aquilo que seria necessário para ser, por exemplo, um bom guia turístico, ou ter um restaurante legal, ou ter alguma coisa assim. Aí elas falavam, não, a gente quer que vocês deem tempo para que a gente possa tornar o nosso país e nós mesmos mais adequados. A gente acha injusto ter que competir com os mais jovens nesse sentido. Antes todo mundo estava mal, mas todo mundo recebia mais ou menos a mesma quantia do governo e ia tocando a vida. Agora não, agora você só recebe se você produzir, se você fizer alguma coisa, se você tirar boas notas no TripAdvisor para receber clientes novos no hotel, ou como guia, ou como qualquer coisa. E essa é tudo bem, nesse caso é uma cisão que aparentemente é menos importante, mas é uma cisão que causa danos muito grandes. Você ter milhões de pessoas presas em presídios mostra que tem alguma coisa bastante errada com uma sociedade. Como é que uma sociedade produz milhões de criminosos? A população carcerária acho que passa de 3 milhões já. Não, especialmente americana, acho que é até maior do que isso. Americana eu acho que é uma das maiores do mundo. Então, falar, tá todo mundo não, mas você tem milhões e milhões de pessoas. Você tem uma cidade de São Paulo de pessoas erradas, né? Então tem algo estranho acontecendo. E é uma novidade, de certa forma. Isso não é reconhecido. Falar, não, nós temos lei, prendemos e está tudo certo. Mas não está tudo certo, porque esse processo também é um processo... eu falei do processo de supressão, esse é um processo de repressão. Se eu mandar o cara definitivamente para a cadeia, eu não preciso mais me preocupar com ele. Mas ele está lá ainda, os valores dele estão lá. Esse conjunto
aquilo que ele fez para aquela sociedade ainda está lá. Se a sociedade não entende o que é aquilo e não, de certa forma, reintegra esses impulsos tão destrutivos para a sociedade, esses impulsos crescem e crescem dentro das cadeias, crescem dentro de nós mesmos, sem uma nova forma de olhar para isso. Por isso, a nova ética se impõe. Você vai ter que olhar para esses conteúdos sombrios, você vai ter que olhar para esses conteúdos inconscientes que chegaram a você e foram suprimidos ou reprimidos em prol de uma nova forma de lidar com o mundo. Bom, vamos lá. As elites criam um ideal humano que a coletividade reconhece como seus mais altos valores e tentam realizá-los na prática. Contudo, tal coletividade composta por seres humanos médios tem estrutura psíquica muito mais primitiva, e as forças que se tentam deter são especialmente fortes nesse grupo, muito mais fortes do que nas elites. Aqui tem uma coisa, por exemplo, pega um ser humano médio que vai a jogo de futebol sempre que possível. Essa pessoa pode ser uma pessoa comportada no dia a dia, pode ser trabalhador, ele trabalha, sei lá, no escritório, trabalha numa indústria, faz alguma coisa normal no dia a dia dele, é comportado, tem sua família, tem casa, filhos, então ele atende parte das regras daquela sociedade. Só que quando ele vai para um jogo de futebol e se integra a uma torcida organizada, ali ele vira um guerreiro, ele vira um vândalo, ele vira alguém que pode destruir qualquer um, especialmente se for de outra torcida, ele pode fazer qualquer coisa. Ali ele regride muito rapidamente porque a força daquele impulso é maior do que tudo que ele faz no restante da vida dele. Quando ele é tomado por isso, ele não tem alternativa, ele não tem como explicar para aquela massa que está propondo a destruição do inimigo que não é isso que deveria ser feito, que falar que ele tem algo com que se preocupar, que ele tem algo pelo qual viver. A gente está vendo um seriado muito interessante na Apple TV que chama... O Dark Matter? Não, o do advogado. Ele chama... Presumidamente acima de qualquer suspeita em português. Acima de qualquer suspeita. Que é a história de um... Eu acho que eu vi esse aí, acima de... Como é? Não é um filme, é um seriado. Ele está na Apple TV agora. É um promotor público, é um subprocurador de Chicago, que tinha um caso escondido com uma colega e ele recebe, essa colega é morta, né, essa promotora é morta, de uma maneira brutal, e ele vai tentar tocar o caso. E à medida que ele toca o caso, descobrem que ele foi o único que esteve lá, que ele era um cara... que possivelmente ele é o culpado. E aí... E ela estava grávida dele. Estava grávida dele. Então o mundo se vira contra ele, que era um cidadão perfeito até então. Então era uma coisa, mas ele não conseguia resistir ao impulso da relação que ele tinha que ter com essa colega. A hora que ele foi ser o promotor do caso, ele esqueceu de contar para o chefe dele que ele tinha essa relação, que ele era namorado dela, que ele tinha toda essa... porque ele era casado, tinha filhos. Então, já tinha contado sobre o caso para a esposa, mas depois ele voltou. Não, já acabou o caso, mas aí ele voltou. E aí teve que contar tudo isso para a esposa. Então, é bem interessante como esse tipo de sistema que a gente está falando se aplica, né? Porque agora ele está vivendo tudo aquilo que as pessoas investigadas viviam, né? Chegar de manhã, às 6 da manhã, com a polícia na porta, fazendo busca e apreensão. Tudo que ele fez agora está sendo feito com ele. Todos os ataques e todos os formatos ali estão contra ele agora. Nessa fase, identificado com os valores éticos do grupo, o indivíduo passa a fazer parte forçada de tais estruturas, sendo que tudo aquilo que não é aceitável é reprimido e enviado à sua sombra. Aqui eu falo pela primeira vez na repressão, eu já tinha falado um pouquinho antes. A diferença de supressão e repressão é que na repressão, aquilo que está na sombra não é sabido, você colocou alguma coisa ali que ainda é inconsciente para você. Na supressão, você sabe o que está ali. Você sabe que aquele desejo, que aquela vontade está ali. Tem um filme interessante sobre um cara que vai ser lenhador porque ele tinha desejos por crianças. Eu falei desse filme. A Cris falou. Chamou lenhador mesmo. Chamou lenhador.
a ideia dele é se afastar o máximo possível da sociedade para que não seja tentado pelos desejos que ele tem. E por um motivo ou por outro, ele era constantemente tentado. Todas as tentações dele sempre apareciam ali. E o cara procurava uma cura para isso, procurava uma forma de resolver, mas ele não tinha, ele não sabia como resolver. Eu acho que até num determinado ponto ele queria ser castrado quimicamente, né? Não sei se era esse Não caso, mas lembro. tem um caso assim, que o cara falava, eu tenho esses desejos, eu não quero ter que ceder esses desejos, eu preciso ser castrado quimicamente. Só que como ele não tinha cometido crime ainda, não podia. Então era uma situação complicada. Contudo, a elite e a personalidade do grande indivíduo fundador representam para o homem médio estágios avançados do desenvolvimento. Quando uma pessoa hoje olha o Elon Musk e fala, nossa, esse cara, sei lá, o funcionário da Tesla olha para o Elon Musk, é por aquilo que ele luta, é por aquela pessoa, por aquele grande idealizador, aquele grande fundador, como se de fato ele tivesse no estágio mais avançado do desenvolvimento humano. Em alguns aspectos está. Nessa hora, o indivíduo médio deixa que os valores do grupo tomem seus próprios valores, pois assim, e a gente está falando do nazismo de novo, né? Pois assim, ele tenderia a usar políticas como olho por olho e dente por dente, e pode passar a confiar num sistema legal que considera superior ao seu próprio conjunto de valores e a solução de seus próprios problemas. Essa ideia de que uma das formas de se evoluir é olhando para aquele que nós acreditamos já ser mais evoluído do que nós mesmos, e essa é uma das grandes atrações de Buda, de Cristo, de pessoas que trouxeram, de seres, né, que trouxeram conteúdos fantásticos para a humanidade, e que são desejos e metas em si. Ele, de certa forma, ele fala, não, a minha tendência seria resolver isso aqui na porrada, no tiro, na bomba, mas apoiado em determinados valores cristãos, por exemplo, eu não vou fazer isso. Ou até acreditando num sistema legal. Esse é um dos grandes problemas do sistema legal brasileiro atual. Como é um sistema? O sistema em si não é tão ruim quanto as pessoas que operam o sistema. E a má operação do sistema torna o sistema menos confiável. Então, por exemplo, há poucos anos, especialmente se a gente estivesse falando da ditadura militar, o STF era um tribunal extremamente respeitado, era um dos bastiões da razoabilidade no Brasil. Agora ele virou o contrário, ele virou praticamente uma ditadura do judiciário. Então, você tem juízes dando decisões malucas para tudo quanto é lado, ministros que acham que são reis, né? E desfazendo as próprias decisões e tantas vezes quanto eles acham interessantes e necessários. Só que isso acaba com o próprio sistema. Não é? O ser humano médio ele imputa a esses sistemas e a essas pessoas algo melhor do que a si mesmo. Quando o ser humano médio olha para aquilo e fala, não posso mais confiar em nada disso, você pode ter certeza que a justiça que vai vir vai ser bem pior e bem mais desagradável, porque a gente está falando dessa regressividade coletiva, de grandes massas de seres humanos que resolvem as coisas com paus e pedras no seu estilo. Então, há pouco tempo a gente viu situações em que pessoas denunciadas na internet por bruxaria, por qualquer coisa, foram apedrejadas e linchadas e mortas, né? Até teve no Guarujá um caso assim, acho que a gente falou numa das aulas. Teve uma mulher que foi confundida num retrato falado com assassinas de criança em ritual, E de resolveram magia matar a negra. mulher por conta própria. E Os próprios atos do ano passado em que eles invadiram o Supremo e depredaram tudo, isso também é sintoma. Esse é um dos exemplos da ideia da psicologia do bode expiatório nas massas. As massas falam, nosso problema é determinada linha política, é determinado ministro, é o STF, vamos lá, a gente destrói o STF e resolve. Mas quando você faz isso, quando você usa a política do bode expiatório nesse tipo de estrutura, a estrutura volta com mais força ainda. Mas volta com mais força... Oi? Não, desculpe, eu fui falar. Acaba, depois eu falo. Quando essa estrutura é atacada dessa forma e não é destruída, ela volta com mais força, num sentido quase que de autodestruição. Ela vai se reformar ao longo do tempo em prol de uma nova ética que acaba se impondo.
Como eu estava falando, o STF foi um tribunal durante muito tempo que até para os operadores do direito era considerado um tribunal de excelência, um tribunal de altíssima qualidade. Só que com o tempo virou o contrário, ele virou tudo que há de ruim no direito está representado ali. Mas, como a gente já falou, essa é uma questão transitória. A velha ética é transitória, a nova ética vai se impor. E esses tribunais vão voltar a ser algo relevante e interessante para a sociedade. E não é isso que se chama a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é mais uma velha ordem mundial do que uma nova ordem mundial. Ainda assim, você teria uma série de grupos tentando controlar como as pessoas pensam, como as pessoas agem. Porque é engraçado, se você pega determinados grupos políticos, eles falam, a gente apoia a diversidade, a gente apoia, mas não é verdade. Essa é só uma forma de você ainda assim representar a velha ética e falar, não, eu sou o primeiro que falo de diversidade, então eu sou o cara da diversidade. Só que na hora da diversidade você vê que não tem diversidade nenhuma. Na realidade são todos muito parecidos e roubando do mesmo jeito. Então não é uma estrutura estranha. Tá dormindo? Não, é que o cachorrinho tá se mexendo hoje, como ele teve convulsão e agora ele tá... Não, mas ele tá sonhando. Tá sonhando, então eu já tava vendo se ele não tava tendo convulsão de novo. Não, ele tá sonhando. O problema do grupo sobre pressão de valores morais altos demais sempre existiu, mas era contrabalançado pela identidade grupal. A gente fala um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Do ponto de vista da velha ética, as massas são por natureza inferiores. Elas tendem a se reverter à identidade grupal primitiva, sem responsabilização do indivíduo, regredindo a fases muito mais antigas. Esse, de novo, é um exemplo do nazismo. Quando você pressiona demais uma parte da sociedade, essa parte da sociedade fala, não quero mais saber disso, não quero mais, eu vou me integrar e entregar a outros conjuntos de valores, e se é para destruir os outros países, eu vou destruir, eu faço o que tiver que fazer, desde que eu não tenha que controlar essa situação. Mas eu também não sou responsável, que é o que os nazistas falavam, eu só estava cumprindo ordens. Era a defesa tradicional dos nazistas era o cumprimento de ordens. Como o líder maior estava ali, tinha morrido, que era o Hitler, eles podiam tentar alegar esse tipo de coisa, mas não funcionou. Os tribunais falaram, estava cumprindo ordens, mas você como ser humano deveria ter resistido a essas ordens como ordens inadequadas, como ordens até hoje incorretas. tem nazista sendo julgado e condenado. Os ou velhinhos. Perseguido, né? Na recoletivização, quanto maior o grupo de pessoas excluído pelas elites, por lei psicológica que diz que maior a massa, menor o nível médio de consciência, cultura e moralidade. A ideia aqui é que quando as elites criam uma cisão muito grande com o ser humano médio, o processo de recoletivização nesse grupo de seres humanos médios é muito maior. Então você tem surgimentos como religiões, coisas que surgem como religiões controladas por bandidos, mas que acabam tendo validade porque esses seres humanos precisavam disso. Ou coisas como o próprio nazismo. Então, a hora que uma parte meio que ganha o jogo, o contrário vai se manifestar nessa recoletivização de massas. Tanto para o Jung como para o Neumann, essa lei psicológica acontece. O Jung era mais radical nesse sentido, ele não fazia nem sessão de grupo. Não havia grupo de terapia para ele, porque ele considerava que com mais de uma pessoa presente, o nível médio de consciência diminuía, porque as duas consciências interagiam e você era obrigado a suprimir ou reprimir o que você imaginava ser inadequado para aquele grupo. Algumas coisas você nem sabia que você estava reprimindo, você precisa deixar as outras pessoas falarem, você precisa entender o valor dos outros. E como você não sabe bem onde você está tocando, você não toca numa série de coisas. O Jung não gostava nem de terapia em grupo e achava que não havia nem possibilidade para isso. O Neumann expande esse conjunto para as próprias massas. Quando você está lidando com grupos, os grupos, digamos, a somatória das consciências seria muito maior do que a média da consciência do grupo. A consciência em grupo sempre cai.
Apesar de que, por exemplo, de certa forma, algumas vezes em cursos eu não acho isso, eu acho que até pelo contrário. Então há uma forma, possivelmente através da nova ética, por exemplo, ser constantemente interrompido por um professor antigo era algo terrível, mas porque a gente faz aqui é fundamental, porque é só assim, só através da visão de outras pessoas, só através de ouvir o que nós não pensamos, e ter que reconsiderar aquilo que a gente pensa, que a gente pode produzir de fato uma nova ética. Que é algo que ainda, não, por incrível que pareça, não acontece na política, porque na política, ao invés deles fazerem isso, eles acabam fazendo conchavos e outras estruturas para selecionarem. Então, nos locupletamos todos. Tá. O resultado é o crescimento de uma classe de pessoas que falha em atingir o estándar definido pela elite e que é rotulado como antissocial, inferior, depravado ou criminoso. Os esforços de tal classe, né, dessa classe inferior em pertencer, criam uma ruptura e ativação do lado sombrio da psique do indivíduo e do grupo, criando ainda um abismo entre o nível moral do indivíduo e o nível ético da sociedade. Era um pouco que a gente já estava falando, como sistemas como o nazismo aconteceram, como os partidos políticos acabam fazendo, né, porque você olha para essas situações e fala, mas isso aqui é inconcebível, isso aqui não traz nenhuma racionalidade, não traz nenhuma... Né, pessoas dessa forma deveriam se introverter e olhar para o que fizeram e tentar melhorar, mais ou menos como os castigos dos pais, né? Falar, vai para o banheiro, vai para o quarto e pensa no que você fez. Mas não adianta mais para essas pessoas. A diferença é tão grande que quando eles sobem, e aí é uma estrutura que a gente vai falar mais para frente, é a tomada sombria. Quando eles sobem, quem sobe é a sombra, não é mais a pessoa. Não é mais o grande indivíduo que estava lá. A acumulação de conteúdos repressivos na recoletivização ameaça desintegrar a ética judaico-cristã. Os movimentos nihilísticos e materialistas são resultados dessa crise e tendem a minar a base da autorresponsabilização individual. A gente fala sobre isso aqui um pouco mais para frente, quando eu colocar a nova ética. A crescente cisão entre a mente consciente do homem das massas e o seu lado sombrio reprimido leva ao endurecimento da sua persona e à dissimulação das diferenças entre o que realmente é obtido com aquilo que é demandado pela velha ética, que se tornou notório na forma de hipocrisia e embustes. De novo, Neumann, quando escreve isso, escreve acho que 54, alguma coisa por aí. Mas se você pensar no YouTube, né, e como as pessoas se apresentam, porque a pessoa que se apresenta no YouTube, as pessoas que se apresentam naqueles vídeos, que hoje tá um monte de médico, um monte de gente tá produzindo quase que sem parar, não é a mesma pessoa que aquelas pessoas são. Há um embuste, há uma hipocrisia naquilo. Então você tem especialista em tudo, que fala de tudo, que determina como as pessoas deveriam ser, viver. Fala, você quer ser rico, faça isso. Você quer estar bem de saúde, faça aquilo. E na maior parte é de uma grande falsidade, é um grande embuste, é uma grande hipocrisia. E essa situação vem justamente da cisão entre os nossos objetivos e o nosso lado sombrio. Então, para atender entre aspas, esse lado sombrio e esse ser humano de mais alto nível que as pessoas querem ser, você acaba criando esse grande teatro. E acho que o YouTube talvez seja um dos principais exemplos dessa, né? A quantidade de YouTubers que tem. Esses tempos a gente estava falando, né, com uma nossa sobrinha que dizia que queria ser YouTuber. A função, o objetivo dela era ser YouTuber. Mas não sabia de quê. Ela simplesmente queria estar na frente das câmeras fazendo alguma coisa. Interessante notar que o desenvolvimento nas sociedades, assim como nas pessoas, por causa das cisões entre consciência e inconsciente e os métodos da velha ética para lidar com essas cisões, pode se dar de maneira diferente. Assim, um homem atual pode estar vivendo no presente nos aspectos tecnológicos. Nos aspectos filosóficos, pode estar vivendo no período iluminista.
como homem de fé pode estar vivendo na Idade Média, como guerreiro pode ainda estar vivendo na Antiguidade, sem que ele perceba as incongruências de suas atitudes em cada área da sua vida. Esse sistema de decisão, e aqui é uma novidade do Neumann, ele defende que determinados aspectos da nossa vida podem estar vivendo em tempos diferentes, em tempos radicalmente diferentes, em conjuntos éticos radicalmente diferentes. Então, por exemplo, se a gente tem políticos que roubam do povo, para sua família, dentro da sua casa, ele não é ladrão, ele só é ladrão da porta para fora. Em compensação, faz lei para prender os ladrões que roubam da porta para fora, que não sejam ele. As questões, essas grandes questões que nos distinguem, têm essa característica na visão do Neumann, que você pode ter aspectos extremamente desenvolvidos da sua psique convivendo com aspectos extremamente antigos. Tem um exemplo que eu gosto de dar nesse negócio, que são pessoas que se tornam guerreiros medievais atrás da direção de um carro. Então você está super bem, tem até um desenho Do Pateta. do Pateta nesse sentido, que ele era um cara super legal, super cordial, se dava bem com todo mundo, mas assim que ele entrava no carro virava um destruidor, né? Virava um Mad Max. E a gente conheceu uma pessoa assim. O cara era fantástico, super legal, super cordial, mas quando você atrás de uma direção, ele queria descer para brigar, descia para brigar, batia o carro, passava em sinal vermelho para punir alguém que tivesse fechado ele. Era um negócio, morreu do fígado, morreu de um problema no fígado. Mas ele era exatamente assim, ele era super cordial, super acordado na vida toda, mas na hora que ele ficava atrás de uma... E era engenheiro mecânico, fazia carros, inclusive. Mas não conseguiu operar um carro porque ali ele se tornava realmente um guerreiro medieval fazendo justas, né? Fazendo aqueles combates com outros motoristas. Então acho que o Neumann é muito novo e muito interessante nesse aspecto, porque é uma coisa a se observar nas terapias e nas pessoas, esses diversos aspectos que convivem e não percebem a própria incongruência daquilo que fazem. E ser congruente com o que nós somos é muito difícil. Não é uma tarefa simples. Você, de fato, vive em diversos tempos e é difícil fazer o ajuste desses tempos todos. Bom, aqui o Neumann traz mais uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, que há uma grande ideia errada de que os seres humanos são iguais. Os homens são desiguais, mas absolutamente complementares no seu potencial de individuação. Quando o Neumann coloca isso, e o Jung também, a ideia de que cada ser humano é único e é o único capaz de desvendar aquela parte do inconsciente que só cabe a ele. Não há hipótese para que nenhuma pessoa faça isso por mim. Não há ninguém que de fato possa ser igual ao outro. Apesar de todo o nosso sistema legal, o nosso sistema social, as nossas formas de viver em grupo tenderem a nos tornar iguais, nós não somos iguais. Mas nós somos iguais no potencial de individuação. Então todas as pessoas têm essa capacidade. O problema é que as próprias sociedades, para trazerem as pessoas que vivem em aspectos mais antigos aos tempos modernos, tendem a massificar essas pessoas e o potencial de individuação se perde. Ele está lá, ele é um potencial, mas ele é um potencial também reprimido, porque você quer ser igual ao outro, e é uma coisa que é impossível. Você não pode ser igual ao outro, não há hipótese para que você seja igual a qualquer outra pessoa que não você mesmo. Percebendo as diferenças entre as pessoas, em especial devido à sua emergência de um inconsciente coletivo, começamos a instalar uma nova ética relativística e hierárquica, que faz justiça à individualização avançada do homem moderno e suas variações. O objetivo é impedir a cisão causada pela velha ética, e impedir as erupções em massa da sombra. O Neumann coloca isso como uma advertência. Então, fala, olha, a gente já viu o que acontece quando a velha ética cinge as populações. Vai aparecer algum maluco que vai dominar essas massas recoletivizadas e vai torná-las algo extremamente destrutivo.
Mas eu sinceramente não acho que seja esse o motivo. Esse é um dos benefícios, é quase que um dos efeitos colaterais. Eu acho que a questão é que a nova ética emerge necessariamente da velha ética. Algumas pessoas vão olhar para isso e vão falar, não, há uma outra forma de lidar com isso. E é algo que também não pode ser detido, não é uma... por mais que as pessoas falem, não, mas a gente vai regredir, vai voltar, não vai. Esse sistema, à medida que ele se forma, ele não se perde. Pode ser que você tenha menos seres humanos, mas sei lá, seres humanos de repente vão viver 200 ou 300 anos, mas vão fazer isso de uma maneira muito mais razoável. Eu faço só uma explanação final da velha ética, que eu vou fazer na próxima aula também, porque vai ter gráfico, vai ter umas coisas um pouco diferentes quando a gente chegar na nova ética. São as características principais da velha ética. A velha ética é parcial, por ser uma ética da consciência. Ela reprime o inconsciente, ela reprime ou suprime o inconsciente. Ela se utiliza da supressão, do sacrifício e da repressão, contentando-se com atitudes demonstradas e não com o outro lado sombrio. Então, falar, não me interessa muito como você pensa, o que você pensa, mas me interessa como você age, como você se comporta. Ela é pró-ego nos aspectos coletivos. Então, ela é egoísta no coletivo. Né? A ideia é que a coletividade ainda deva manter um ego relativamente íntegro. Ela se utiliza da psicologia do bode expiatório. Então, o bode expiatório, apesar de não ser mais ritualístico como era para essas comunidades antigas, ele ainda está ali. Então, a hora que um assassino é preso na nossa sociedade, quase que toda a sociedade pode descansar, falar a justiça foi feita. Então, nós ainda utilizamos isso. Quer dizer, o meu mal pode ser espiado pelo bode que está ali na berlinda, né, sendo visto por todos. Ela é individualista à medida que não se responsabiliza pelas reações inconscientes da coletividade. E ela se utiliza da cisão entre individuação e recoletivização, que por si só produz a próxima fase, que é a nova ética. Então, a próxima aula vai ser um estilo um pouco diferente, porque a nova ética é mais misteriosa. A velha ética é mais fácil de ser, porque a gente tem um monte de exemplos e um monte de coisas. A nova ética já é um pouco mais complicada. Mas eu vou mostrar um gráfico sobre tudo isso, para vocês verem como isso opera, mais um fluxograma, né? Como isso opera em fluxos, e isso acontece na psique das pessoas. Por isso que eu falo, essa forma do Neumann falar em psicologia profunda e nova ética é algo revolucionário e algo que só vai ser possivelmente compreendido daqui a muito tempo. Isso não é algo simples para a gente entender hoje, mas é algo interessante para a gente saber que há um caminho melhor, há uma outra forma dessas coisas operarem. Muito do que acontece hoje acontece porque são fases da evolução do ego, são fases da evolução da consciência nas coletividades. Então, aqui, essa aula a gente termina, mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu acho que a gente trocou muito durante a aula, né? Normalmente a verdade. gente fala mais no final, né? Eu acho que hoje foi diferente, né? Essa é uma aula diferente porque é uma grande aplicação filosófica do Neumann Jungiana. E é uma coisa que a gente vai entender melhor quando estudar outras coisas da linha junguiana, mas é bem interessante. Vocês vão ver que a nova ética também é bem legal. Vai ser um conteúdo interessante para a gente conversar na próxima aula. Tá bom. Maravilha. Sempre muito bom, sempre muito rico, né? Esse aspecto é muito legal mesmo. E é uma das coisas por isso que a gente gosta tanto da linha junguiana. E é sempre diferente, né? O mundo anda tão rápido que a gente sempre tem exemplos novos. Isso é maravilhoso, é isso que eu ia falar. Desculpa. Você consegue pegar os conceitos junguianos e ver a nossa volta, né? No mundo que nos cerca.
É, né? Pessoas, lugares, situações, países, né? Questões políticas, religiosas. Então, aí você começa a compreender melhor, né? Como que funciona mesmo a mente humana, né? Como é que isso vai influenciando no comportamento, né? Nas massas e toda essa questão. Achei muito interessante esse conceito das massas, né? Que o Jung tinha, até ao ponto de não fazer terapia coletiva. é, E isso me remeteu muito a Nelson Rodrigues, né? Que falava que toda unanimidade é burra, né? é. O Groucho Marx falava, né, que ele se recusava a entrar para qualquer clube que o aceitasse como sócio, porque como ele era completamente maluco, se me aceitou tem alguma coisa errada, já não vou porque me aceitou. Então, Sim, sim. Então, muito bom. Muito obrigada. muito Obrigada, obrigado pela Cris. participação. Obrigada pela É melhor. presença.